Olá, meus irmãos, santa noite. Para você que está aqui agora conosco, ao vivo, ou você que vai assistir essa gravação, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, Maria e José. Nós estamos aqui com você, nesta noite, para tratar de um assunto que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Esse assunto é uma parte do tratado muito especial que exige de nós um compromisso, uma fidelidade, um amor sincero, porque o restante é a graça de Deus que age em nós. Não somos nós, mas é a graça de Deus. Então, meu irmão, convido você a se preparar conosco em oração nesse momento, pedindo ao Espírito Santo que ilumine cada momento seu, cada pensamento, sentimento dentro de você. A sua história se envolve neste momento com a vida de Cristo, com a vida de Nossa Senhora. Por isso, nós queremos que você, neste momento, saiba que os santos anjos estão com você. O seu anjo da guarda está com você para que Nossa Senhora possa operar verdadeiros milagres em sua vida. Porque alguém que decide se consagrar inteiramente a Nossa Senhora, sim, tenha certeza, meu irmão, Deus move céus e terras. A graça de Deus, São Luís diz que o Espírito Santo, ele vem em socorro dessa alma. E se Deus vem em nosso socorro, quem é contra nós? Não há inimigos. Deus não reconhece inimigos. E o Espírito Santo vem em socorro dos filhos de sua esposa, porque ele a ama, é por amor a ela que ele vem até nós. Porque nós somos envolvidos com o seu manto, nós somos envolvidos com o seu nome, o nome mais puro, Virgem Maria. Esse nome nos leva a Jesus Cristo, que nos faz crescer em graça e em santidade diante de Deus e dos homens. Por isso, meu irmão, vamos juntos, nesse momento, iniciar aqui a nossa formação, estudando. Você já estudou o capítulo 1 e 2, e para iniciar esse capítulo 3 e 4, Santo Agostinho tem uma frase que resume um pouco esta noite. Por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por meio de Maria que deve ser consumada. Maria é a forma Dei, a forma de Deus. Maria é a forma de Deus porque nela Jesus Cristo foi formado. Isso significa que todos os filhos de Deus serão formados não como Cristo no ventre de Maria, mas serão formados no seio, no coração da Virgem Maria. Sim, meus irmãos, é no seu coração imaculado que nós somos formados nesta consagração. E pedimos a você que neste momento reavive esse desejo sincero de ser, de pertencer, de entregar tudo de si à Santíssima Virgem Maria. Porque ela é a forma de Deus. Ela vai nos formar como formou Jesus Cristo ali na casinha de Nazaré. Ela vai literalmente nos educar passo a passo na fé para que nós atinjamos a estatura de Cristo, né? As virtudes de Cristo, o amor de Cristo pela humanidade, dentro, claro, das nossas condições, da nossa capacidade, dos talentos que Deus nos deu. Mas todo o potencial, aquilo que Deus sonhou para você, Nossa Senhora irá trazer isso em desenvolvimento para você. Então, meu irmão, Maria é a forma de Deus. E Jesus, como veio ao mundo por ela a primeira vez, virá uma segunda vez. Então nós pedimos a você que, compreendendo essa grande verdade, dedique-se a Nossa Senhora, né? Tudo faça por amor a Cristo, por amor à Santíssima Virgem Maria. E aqui nós iniciamos esse terceiro capítulo do tratado, esse dia de hoje. Esta formação é dedicada a continuar aquela formação inicial, o primeiro e o segundo capítulo, né? E aí
Nós, nesta formação do terceiro e do quarto, nós queremos começar aqui com São Luís, em que ele nos adverte que a primeira coisa a fazer é nos preocuparmos, é pelo menos conhecermos as falsas devoções. Para quê? Para evitar cair nas armadilhas do inimigo de Deus, evitar cair nas falsas devoções e abraçar a verdadeira devoção. E, para início, São Luís nos traz aqui 7 tipos de falsas devoções ou falsos devotos. Então, meus irmãos, neste momento, você que está me ouvindo deve pensar consigo, mas e se eu cair numa dessas falsas devoções? Se eu estiver vivendo uma devoção que não é a verdadeira, como faço? Meus irmãos, este é o primeiro grande sinal. É a sinceridade do nosso coração, a nossa humildade de saber que nós não somos capazes, mas nós também não queremos nos deixar levar pelas nossas fraquezas e fazermos a consagração à Nossa Senhora de qualquer jeito. Nós queremos fazer ela de todo o coração, com todo amor, para agradar e servir a Jesus por meio de Maria, ou agradar e servir a Nossa Senhora para a maior glória de seu Filho Jesus Cristo. Então, essas espécies de devotos, São Luís Maria as testemunhou, ele as viu ali na prática. Ele teve mais de 100 missões de consagração ao longo da sua vida. Ele andou de paróquia em paróquia, de diocese a diocese, levando o conhecimento verdadeiro de Cristo, que passa pela vida, que passa pela devoção verdadeira à Santíssima Virgem Maria. E ali ele foi, pelo Espírito Santo, distinguindo, essas falsas devoções. Então você é convidado a conhecer mais profundamente cada um do que nós chamamos falsos devotos ou falsas devoções. Então, para conhecermos melhor, observando de perto esses primeiros devotos, São Luís os chama de devotos críticos. Quem são os devotos críticos? São sábios orgulhosos, espíritos fortes, que se bastam a si mesmos. Meus irmãos, na verdade, São Luís está se referindo àqueles que, em sua época, tinham dificuldade de abraçar a devoção à Nossa Senhora, porque achavam que esta devoção era muito simplória, não era uma devoção própria para aqueles que tinham o conhecimento, a sabedoria. Então, a devoção à Nossa Senhora foi relegada pelos orgulhosos, por muitos, como uma devoção qualquer, como algo não essencial para a fé. Então, longe de nós cairmos nesta falsidade, acharmos que para o seguimento de Cristo basta que nós nos dediquemos aos conhecimentos mais profundos da fé. Não, meus irmãos. O que nos leva ao amor a Deus, à salvação, não é o conhecimento profundo, não é se bastar a partir dos saberes, mas é a caridade. E diz São Francisco de Sales, a casa da caridade é a humildade. Então, a primeira coisa é habitar nesta casa que é a Virgem Maria e o seu coração ardente, o coração imaculado de Maria, nele tem todo o amor por Deus que nós devemos aprender. Portanto, seria orgulhoso aquele que, prescindindo, dizendo que não necessita, que não precisa da Virgem Maria, porque ele tem todo o conhecimento da Escritura, ele tem todo o conhecimento na teologia. Então, rezar o terço, se dedicar a Nossa Senhora é algo muito para os pobres, para os simples. Esse tipo de devoto que critica as pessoas que amam com simplicidade a Santíssima Virgem são, na verdade, pessoas que estão prejudicando a fé e prejudicando aqueles que querem, na simplicidade, crescer. Então, longe de nós o espírito de orgulho em relação à devoção à Nossa Senhora. Segundo, São Luís Maria também nos retrata aqui os devotos escrupulosos. Sim, meus irmãos, os devotos escrupulosos. Imagine que nós temos um grupo de fiéis que tem uma verdadeira dificuldade em relacionar-se com Jesus e Maria
acreditando ou pensando que podem estar, muitas vezes, honrando demasiadamente a mãe e rebaixando o filho. Então, acham que estão se dedicando um pouco mais à Nossa Senhora porque rezam 2, 3, 4 terços por dia e vão, na verdade, conversam muito pouco com Jesus em oração. Ora, São Luís fala que isso é uma espécie de escrúpulo, né? Uma forma de exagero, um modelo de devoção que padece de um grande erro. É impossível amar a Jesus sem amar Nossa Senhora. Como também o contrário. É impossível amar Nossa Senhora sem amar Jesus Cristo. Porque a Virgem Maria nos leva, senão, para Cristo. Todo o amor, todo o louvor, tudo aquilo que nós dedicamos a Nossa Senhora, ela o remete imediatamente a Deus. E o melhor, ela o faz não apenas com os nossos méritos, com a nossa oração tão pouca, né? Com a nossa oração tão exígua, com a nossa oração tão pequenina na fé. Mas Nossa Senhora une a sua fé, as suas virtudes, as suas graças e transforma aquela nossa oração tão pobre, aquele louvor tão pobre, em algo grandioso e oferece a Cristo. Por isso Deus nos ouvirá, porque aquela que mais conseguiu agradar a Deus, fazer a sua vontade em tudo, de todas as criaturas do céu e da terra, foi a nossa mãe, a Virgem Maria. Por isso, quando Santa Isabel, na visita que Nossa Senhora fez, Nossa Senhora levava Jesus em seu ventre, e ela, ao entrar, saúda Isabel. Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ora, para chegar a Jesus, Isabel louva a Santíssima Virgem, primeiro, diz São Luís Maria, porque Isabel estava sendo ali dirigida, estava cheia do Espírito Santo, e ela louva a Nossa Senhora, e através de Maria ela chega a Jesus. Como também Nosso Senhor, que santificou ali João Batista. A voz de Maria leva ali o poder de Deus, a graça de Deus que é transmitida. Foi o próprio Jesus. São Luís chama que é o primeiro milagre na ordem da graça. O primeiro milagre de Cristo na ordem da natureza, transformar um objeto em outro, né? Modificar a natureza de um objeto, foi em Caná da Galileia. E foi a pedido também de Nossa Senhora que ele faz o primeiro milagre público que nós conhecemos e um milagre na ordem da natureza, porque ele transforma uma substância, a água, em vinho. Mas aqui há um milagre espiritual, né? Jesus ali dentro de Nossa Senhora, mas ali há a santificação de João Batista. O precursor, aquele que deveria ser santificado no ventre, ele é santificado por uma graça especial que veio de Jesus por meio de Maria. Porque quando o Salvador se aproxima de Santa Isabel, quando o Salvador se aproxima ali daquela criança que era João Batista, mesmo ele pequenino no ventre, ele estremece de alegria. Isabel sente, né, e anuncia isso, e bendiz a Virgem Maria. Ora, no mesmo instante, Nossa Senhora diz: a minha alma glorifica o Senhor. Ela eleva a Deus todo aquele belíssimo louvor e proclama que todas as gerações vão chamá-la bendita, bem-aventurada entre todas as mulheres. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, também guiada pelo Espírito de Deus. Então não há razão, meu irmão, não há razão, minha irmã, para nenhum tipo de escrúpulo diante de Deus. Então, mais uma vez, nós queremos, na verdade, honrar a Jesus por meio de Maria todos os dias da nossa vida. Todos os dias. E aqui, meu irmão, você está vendo aí um outro tipo de devoto, que é o devoto, né, que nós chamamos exterior. Os devotos exteriores de São Luís Maria, lá no parágrafo 96. Né? São pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas. Ficam apenas na exterioridade desta devoção, por lhes faltar espírito interior. Para que nós possamos entender, meus irmãos, melhor esse tipo de devoção, nós devemos imaginar que estas pessoas se deixam, na verdade, se levar por um espírito de exterioridade. Ou seja,
elas não traduzem com a vida, no dia a dia, nas pequenas coisas, esse amor profundo que nós devemos ter a Jesus por Maria. Então imagine com que alegria Nossa Senhora, na casinha de Nazaré, preparava o almoço ou o jantar para São José, com que amor ela tomava em seus braços o menino Jesus, mesmo no meio daqueles afazeres. Quantas adorações, louvores de madrugada Nossa Senhora dirigia a Deus quando saía na rua, seja ir para adquirir algo para comer ou ir buscar água no poço mais próximo com o menino Jesus. Imagine que Nossa Senhora levava ali de seu coração todo o ardor, todo o amor pelo Filho de Deus, que quando adolescente, por exemplo, o ajudava. Isso era muito comum ali em Nazaré. Havia um poço, e ainda existe esse poço próximo à casa da Sagrada Família. Então, quantas vezes... Ora, imagine que a devoção apenas exterior, baseada em algumas orações mal feitas, em aparecer publicamente para as pessoas rezando, acaba sendo uma espécie de simulação, né, da verdadeira devoção que é interior. Então nos falta aqui esse espírito, né, de mergulhar na vida de Jesus, na vida de Nossa Senhora, e isso vem a partir, meus irmãos, do silêncio, da busca da adoração, de estar com Jesus Eucarístico, de estar com Nossa Senhora, da oração pessoal. É uma forma de vencer esse vai e vem, esse querer aparecer publicamente ou mostrar que ama Jesus e Maria apenas de maneira externa, usando um crucifixo, usando algum objeto. Não que não devamos usá-lo, sim, nós devemos usá-lo, mas nós não podemos deixar que esse espírito de exterioridade, né, nos engane, que apenas uma vivência externa da fé seja para nós suficiente. Vai acabar ali dentro um vazio, e esse vazio só pode ser preenchido pelo amor. E nós queremos amar a Jesus como Nossa Senhora amou em nossa vida, em nosso dia a dia, e o segredo para isso é a intimidade, para quebrar assim de vez esse risco de uma vivência da devoção a Nossa Senhora ou a Jesus por Maria de maneira apenas exterior para chamar a atenção das pessoas. Pelo contrário, como Nossa Senhora, nós devemos buscar o silêncio, buscar nos esconder dos olhos do mundo, né, para fugir mesmo dos aplausos das pessoas e ali no silêncio do nosso coração ofertar tudo o que nós temos e amamos, né, a Jesus pelas mãos de Maria. Então a devoção muito exterior, as pessoas que têm essa prática, né, de devoção apenas na forma aparente, nas coisas que usam, que fazem ali para aparentar, né, que são amorosas com Nossa Senhora, isso não se sustenta. Por isso, dentro de nós devemos pedir com muita humildade a graça de amar com todo o amor a Jesus como Nossa Senhora o amava nas pequenas coisas. E aqui, meus irmãos, eu lhes convido a conhecer mais um tipo de falsa devoção que São Luís nos adverte. Quando você estiver lendo aí o tratado, você vai perceber que essa falsa devoção é uma das mais perniciosas, uma das mais perigosas, porque ela pressupõe um pecado terrível da presunção. Diz São Luís lá no parágrafo 97. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões, ou amigos do mundo, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, enfim. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para corrigir sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. A presunção, meus irmãos, é um pecado terrível, porque, na verdade, ela pressupõe que alguém, quando vai pecar, diz: eu vou pecar porque eu vou alcançar de qualquer forma o perdão de Deus. Isso é uma ofensa terrível. Nós devemos, em primeiro lugar, nos esforçarmos a todo custo para jamais cometermos nenhum pecado mortal. É a primeira coisa que nós ensinamos na consagração. Romper com todos os pecados, especialmente os mortais, de uma vez e para sempre. Não retornar à lama
como um porco que volta ao lamaçal. Não, meus irmãos, é romper. E se há algo em nós que ainda nos faz padecer, cair em pecado, é nos ajoelharmos diante do crucifixo, diante de Jesus Eucarístico, diante da Virgem Maria, pedimos a ajuda do nosso anjo da guarda, de São José, especialmente os homens, para que nós possamos romper com qualquer pecado que nos faça cair. Mas o presunçoso de São Luís é ainda pior. Por quê? Porque ele realmente não quer romper, na verdade, com os seus pecados. Sobretudo os pecados graves, os pecados mortais, os vícios, aquilo que nos impede de amar verdadeiramente a Deus. Ele se esconde dizendo, não, mas eu já rezo o terço, não, mas eu vou sempre à missa, não, mas Nossa Senhora vai resolver para mim, eu vou me salvar, se eu morrer, isso aí, ela há de dar um jeito que até lá eu consiga o perdão de Deus. Então isso é de uma ofensa tal que São Luís chega a dizer que tal presunção é tão diabólica que Nossa Senhora jamais defenderia uma alma que se dirigisse dessa maneira, ou consciente ou inconscientemente, fingindo, né, amá-la ali, mantendo escondido a prática de pecados terríveis. Então nós devemos romper com os pecados mortais de uma vez e todos, né? De uma vez e todos, que eu digo, e para sempre. Então, nós não devemos guardar nenhum amor, né? Nenhum apego, seja a coisas, pessoas, objetos que nos levam a pecar. É preciso cortar esse tipo de afeto, de apego. Do contrário, vamos acabar sempre presos a isso e estar preso a um pecado capital terrível, como o orgulho, a avareza, né? Sem buscar a cura, a libertação junto a nosso Senhor, e ainda se dizer devoto de Nossa Senhora, e aí querer combinar a vida cristã com pecados, sobretudo graves, seria de uma ofensa tal que a tendência é cair, né, cada vez mais em outros pecados. Então, o devoto presunçoso, né, ele acha que tem tempo, que ele pode cometer pecados, que ele pode esperar de que, de alguma maneira, né, ele vai acabar sendo salvo daqueles vícios sem fazer esforço, sem, como diz São Luís, sem buscar, sem fazer violência a si mesmo, né? Fugir daquelas ocasiões e, sinceramente, pedir a Deus a capacidade, a graça de vencer aquele vício, aquele pecado, né? E não levar consigo esse título de devoto de Nossa Senhora quando escandaliza os outros, cometendo algum pecado, ou vivendo, né, ou escondendo algum pecado grave. Isso pode virar um escândalo terrível. Então, é preciso jamais abusar da bondade de Nossa Senhora, né, que seria próprio do devoto presunçoso. Outra coisa importante, meus irmãos, que nós vamos levar conosco. Aqui nós já falamos de quase todos aquelas falsas devoções e aqueles que tentam, né, conciliar a devoção a Nossa Senhora, a consagração ou com o mundo, ou com os seus próprios pecados, com as suas fraquezas, as fraquezas da sua carne, ou se deixando levar por essas ideias diabólicas que acabam nos afastando verdadeiramente de Cristo e fazendo-nos viver uma falsa fé. Então, São Luís nos recomenda, ele vai dizer, claro que para fazer a consagração não se exige que nenhum seja santo. Pelo contrário, são os pecadores que devem buscar a verdadeira devoção a Nossa Senhora, diz São Luís. Mas é preciso considerar, primeiro, ter uma sincera resolução de evitar ao menos todo pecado mortal, que ultraja tanto a mãe como o filho. Nós já falamos, romper todos os pecados de uma vez e para sempre, né? E isso se faz na confissão. Segundo, fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Também, só relembrando, fugir tenazmente, fugir mesmo das ocasiões de pecar. Nós não discutimos com as tentações, nós fugimos das tentações, das ocasiões de pecar. Não se achar, eu sou forte, isso é presunção, né? E não se colocar em ocasião de pecar. E a terceira coisa que São Luís nos recomenda é entrar
né, em uma confraria. Nós convidamos você aqui para fazer parte da obra Refúgio de Maria. Né? Você pode fazer parte da nossa comunidade espiritual depois da consagração e continuar conosco e desenvolver a sua vida numa pastoral, num grupo, onde você esteja, mas sempre associado àqueles escravos por amor a Nossa Senhora, para receber orientação. Então o São Luís nos fala que entrar em confrarias, você vai observar que ele recomenda que nós caminhemos em grupo, porque sozinhos, na verdade, Satanás facilmente consegue nos ludibriar e fazer cair. Né? A recomendação das orações como o terço, o Santo Rosário, né, o jejum, as sextas-feiras ou aos sábados, na verdade, São Luís está aqui tentando traçar para nós um caminho de conversão. Nós vamos falar no final desse caminho de conversão para que você possa segui-lo. Já aqui iniciando, nós recomendamos, e nós vamos fazer mais adiante, uma confissão belíssima, uma confissão geral, se você nunca o fez, né? Uma confissão de todos os nossos pecados, com uma preparação mais forte para a consagração. Comece a prática da reza do Santo Terço, a leitura da Palavra de Deus. Então, esses 3 caminhos iniciais já são assim degraus fortíssimos para que nós não nos desviemos da verdadeira devoção a Nossa Senhora para chegarmos a Jesus com todo amor, né, agradando-o em tudo. Então, o terço, né, junto com a leitura da Palavra de Deus, todos os dias ler o Santo Evangelho, que é lido aqui, em qualquer lugar do mundo, em qualquer igreja que você pudesse entrar hoje, num país ou noutro país, é sempre, né, o mesmo Evangelho. Todos os dias a gente lê um pouquinho da Bíblia, a Palavra de Deus, mas além da Palavra de Deus, a Eucaristia. Nós chamamos as 5 pedrinhas, a confissão, o Santo Terço, começa com o terço, depois você pode ir até para rezar 2 ou mais terços, até chegar a rezar o rosário, né? Pelo menos a confissão, o terço, a leitura da Palavra de Deus, a Eucaristia, nossa 4ª pedrinha, né? E começar às sextas-feiras a abstinência de carne. E aí entrar no jejum. Né? Porque às sextas-feiras, em honra à paixão e morte de Jesus Cristo, que na época de São Luís era muito comum, e ele, para agradar ainda mais a Nossa Senhora, também jejuava aos sábados. Então, né, é um verdadeiro caminho de santidade. Mas não se preocupe, nós teremos tempo para tratar dessas coisas. Essas recomendações aqui já servem para que nós, como que, abramos o nosso espírito, o nosso coração a dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero seguir contigo nessa consagração. Que bom que o Senhor me dá esse caminho de santidade. Que maravilha, Senhor, eu te agradeço porque eu vou caminhar com a Virgem Maria e ela vai me guiar passo a passo nesse caminho de santidade. Para quê? Para nos defender, meus irmãos, das insídias e dos ataques de Então, assim nós vamos vencer essas falsas devoções que muitas vezes começam a partir de passos errados ou passos que nós não ousamos, mas que nós negamos. A gente não deu aqueles primeiros passos e não perseverou. Mas diz São Luís que nós vamos conseguir perseverar, nós não vamos cair numa falsa devoção que é a inconstância. Sim, o devoto inconstante, né, é aquele, segundo São Luís, ou são aqueles que praticam alguma devoção à Santíssima Virgem a intervalos e por capricho. Ora são fervorosos, ora são tíbios, ora parecem dispostos a fazer tudo para servir a Nossa Senhora, ora aos poucos, né, bem depois já parecem que são as mesmas pessoas com os mesmos vícios e pecados. Então, fazer a consagração não é uma superstição. Não vou aqui usar uma correntinha, né, uma cadeiazinha em uma Nossa Senhora ou escapulário, né, e achar que agora eu vou rezar o texto e daqui a uma semana ou 2 eu já não rezo mais. Então, essa inconstância é própria de um coração que ainda está muito apegado a si mesmo, aos próprios defeitos, as coisas do mundo ainda me atraem. Então é preciso interioridade. Oração junto ao coração de Jesus, junto ao coração de Nossa Senhora, e clamar e pedir com amor para que quebre em nós essas correntes da inconstância. Nós não podemos amar a Deus, oferecer a Ele um perfume
da nossa oração, do nosso louvor, e daqui a pouco estarmos dizendo más palavras, fugindo da oração. A gente vai uma semana à missa e na outra está chateado, já não vamos. Então essa inconstância é outra fraqueza própria, né, daquele devoto que não se decidiu verdadeiramente para seguir a Jesus. Ele não assumiu o discipulado de Cristo a partir do exemplo de sua Mãe Santíssima. Basta lembrar aqui, meus irmãos, quando Nossa Senhora, ali em Caná da Galileia, Jesus estava ainda na sua vida privada com os seus discípulos. Ele ainda os formava, os educava. Foram mais de um ano, diz São Tomás de Aquino, de caminhada até Jesus começar a vida pública, a operar seus primeiros milagres que atraíram as multidões. E ali, Nosso Senhor, aos 30 anos, né, impulsionado por Nossa Senhora, porque ele sabia que a partir daquele momento, daquele primeiro milagre, as coisas não mais seriam como antes. É tanto que ele diz, a minha hora ainda não chegou. A hora de quê? Não só a hora da vida pública, mas a hora do seu sofrimento, do seu martírio, porque o sofrimento da cruz praticamente começa a partir daquele milagre. Por isso Jesus usa 3 vezes a palavra a minha hora ainda não chegou, né? Porque aquela hora é tornada pública porque as pessoas não podiam mais esperar o vinho novo. As pessoas estavam sem alegria, sem a esperança. E a Mãe de Deus clama ali junto ao seu filho, né? Eles já não têm mais o vinho, a alegria, o amor, uma vida nova, né? E Jesus decide. E aí diz São João, lá no seu evangelho, que os discípulos creram nele. E aí a mãe de Jesus, né, os discípulos, os irmãos de Jesus, os familiares, e o próprio Jesus foram descendo para Cafarnaum. Ora, Nossa Senhora desce, como que vai com Jesus, com os discípulos, né, com todos aqueles que eram a nova família de Jesus. A família espiritual, ela vai junto para Cafarnaum. Para quê? Lá Nosso Senhor vai enfrentar, né, primeiro expulsar o mal na sinagoga. O demônio, né, ele prega na sinagoga e anuncia a palavra de Deus, que é a sua primeira missão. Segundo, ele expulsa o mal. Terceiro, ele cura a sogra de Pedro. Quarto, ele sai ali, como diz São João, mais um sinal, curando a lepra. Ou seja, o nosso pecado é uma lepra. Né? Nós estamos caídos como a sogra de Pedro. E Nosso Senhor nos toca, nos levanta para a gente segui-lo. Então, para essa inconstância de estar em estado febril, ora quer Deus, ora não quer, ora está purificado, depois cai em pecado de novo. Para parar com isso é preciso um amor sincero, verdadeiro e profundo de alguém que verdadeiramente seguiu e amou Jesus passo a passo, a Virgem Maria. E ela sabe o que Nosso Senhor vai pedir a você. E ela vai lhe ajudar a vencer essas inconstâncias. Não tenha medo. Se aproxime da Virgem Maria com muito amor, que ela vai conduzi-lo com todo o seu coração para Deus. Então, meus irmãos, vamos fugir da inconstância e vamos fugir também da hipocrisia. O que seria, né, um devoto hipócrita? Basta que nós nos lembremos dos diálogos, né, de Jesus com os fariseus. Tantas vezes Nosso Senhor recriminou as suas hipocrisias, né? E aí diz São Luís, lá no parágrafo 102 do tratado, há ainda outros falsos devotos da Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Cobrem os seus pecados e maus hábitos com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. Meus irmãos, aqui é também de uma gravidade terrível, né? A hipocrisia é justamente aparentar uma coisa e ser outra. Aqui não há a verdadeira devoção a Nossa Senhora, há uma falsa devoção. E como nós podemos mais uma vez romper, né, com a hipocrisia? Primeiro, compreender que é terrível usar o nome de Nossa Senhora, né, portar-se como filho de Nossa Senhora e ter, por exemplo, uma vida mundana. É incompatível. Não se preocupe que esses sabores do mundo vão se tornar amargos se você começar a caminhar com Nossa Senhora, porque perto dela não, jamais, né, Satanás se atreve a sequer se aproximar. Então o perfume da Virgem Maria vai estar em você.
E assim, aos poucos, esses sabores do mundo vão começar a ser amargos, né? E você vai provar das delícias do céu, daquilo que Deus reserva para você. Então, meus irmãos, a hipocrisia é justamente essa vida dupla, né? Falsa, que se leva quando se diz ser de Cristo e se vive como se não fosse cristão. Muitas vezes às escondidas. Então, desculpa. Então nós pedimos a você que neste momento peça a Nossa Senhora a graça de que a sua consagração não seja uma consagração hipócrita, não seja uma consagração de aparência, não seja uma consagração fora de casa, é uma vida, dentro de casa é outra, ou vice-versa, né? Porque esse modelo aí é perverso. Então, querer ser santo, né, aparentemente para as pessoas, e não. Então, a decisão de ser santo, ela não é, vamos dizer assim, uma decisão que só quem pode tomar que já está com muitos anos de santidade. Não. Ela é uma decisão para todos nós, porque Jesus disse logo no início da sua caminhada, quando ele reuniu todos os seus discípulos ali ao pé da montanha, lá no Sermão da Montanha, após escolher os 12, em oração ele desce e diz para a multidão: sede santos, porque o vosso Pai é santo. Então a santidade é a cura, é o desejo de dizer: meu Pai, desejo amá-lo em tudo e por tudo. Sejamos gratos por tudo que Deus fez e nos deu: a vida, a saúde, o amor. E assim nós vamos encontrando força para caminhar sem hipocrisia. Deus nos deu Cristo eucarístico todos os dias nas nossas paróquias. Nós podemos ir ao encontro de Jesus e pedir a Ele a cura que nós precisamos, levar nossas queixas, nossos sofrimentos. Todos os dias Nossa Senhora está conosco, o nosso anjo da guarda está conosco. Então nós estamos sempre sob o olhar de Deus. Jamais podemos adotar uma postura de hipocrisia. Então São Luís, né, nos pede esse desejo sincero de amar, né, sem falsidades. E aqui, já quase concluindo sobre os falsos devotos, São Luís nos pede que fujamos dessa espécie, que são os devotos interesseiros. São os mais comuns. Como assim os mais comuns? Diz São Luís que eles só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para obter alguma cura de alguma doença, ou para qualquer outra necessidade desse gênero, sem, claro, né, sem o que a esqueceriam. Se não fosse porque querem barganhar com Nossa Senhora, alcançar alguma causa mais difícil para um filho, para uma filha, para um familiar, ou para si, né, eles não teriam esse amor, essa dedicação toda a Nossa Senhora. Então há um interesse aí. Diz São Luís, uns e outros são falsos devotos e não têm aceitação diante de Deus nem de sua Mãe Santíssima. Nossa Senhora, embora não venha diretamente dizer isso, mas a vida vem, né? A vida vem nos dizer isso sim. Então muitas vezes nós nos perguntamos por que nós não alcançamos algumas graças de Deus. É preciso ver dentro de si se há inconstância, se há presunção, se há essa falsidade, se há algum pecado, algum vício que eu ainda não me libertei, mas eu não vou buscar me libertar deste vício, deste pecado, na verdade, não é para obter uma causa, mas é porque eu necessito, eu preciso da graça de Deus, simplesmente porque sem Deus é impossível ser feliz. Então não é para obter alguma coisa. Então aqui São Luís nos adverte que a nossa devoção não pode ser baseada em alcançar coisas, né? Muitas vezes, né, nós buscamos Nossa Senhora ou fazemos promessas, isso e aquilo, se Deus não nos dá, nós nos revoltamos, nós nos chateamos, nós paramos de rezar. Então essa tanto é uma inconstância como também ali se trata de um devoto, de um filho interesseiro, né? E nós não podemos amar a Deus desta maneira. Então aqui nós também podemos nos lembrar, né, daquelas pessoas que buscam amizades com outros pelas coisas que eles têm. Então é exatamente isso que nós tentamos fazer com Nossa Senhora. E Deus jamais nos aceitaria chamar de amigos se nós buscarmos as coisas do Senhor e não o Senhor das coisas. Então busquemos a Deus por Deus e não a Deus pelas coisas que Ele pode nos dar. Façamos como Jó, sejamos gratos se nós tivermos
tudo, né? Todas as bênçãos, sim, nós louvamos a Deus. Se não tivermos nada, também nós louvamos a Deus. Se nós conquistarmos algo, louvemos a Deus. Se nós não conquistarmos, também louvemos a Deus. É um sinal de maturidade na fé, de agradecimento, de gratidão, e a gratidão atrai mais bênçãos ainda, né? Então não sejamos devotos interesseiros, como diz São Luís. E, para irmos adiante, né, São Luís também nos faz uma outra parte do seu trabalho, que é nos levar a compreender a verdadeira devoção. Depois de termos posto a descoberto e condenado as falsas devoções à Santíssima Virgem, é necessário estabelecer em poucas palavras a verdadeira, que é interior, terna, santa, constante e desinteressada. E aqui você notou que ela é o contrário, né, das outras devoções. E, para começar, São Luís coloca aqui que a verdadeira devoção é interior. É interessante aqui começarmos, porque ao longo, né, da nossa formação, nós tentamos mostrar para você que a vida de oração, a verdadeira conversão, a busca por Deus, ela, claro que se dá no nosso ao redor, onde nós estamos, mas ela começa aqui dentro, né? Um desejo sincero. Santo Agostinho diz isso. Eu te procurei em tantas partes, de tantas formas, mas tu estavas aqui dentro de mim, né? Então, essa busca, ela já começa, né, na hora que termina, porque Deus está dentro de nós. E se há algum pecado mortal que nos impede de amar a Deus, corramos para a confissão. Mas Deus habita em nós, né? É a inabitação divina, né? E, como diz a Santa Elizabeth da Trindade, né? Então, Deus mora em mim. Deus mora em mim. Santa Teresa d'Ávila também fala num castelo interior, que dentro de nós, né, a nossa alma é como um castelo. E na nossa alma há o Espírito, que é o local onde Deus está, em seu trono dentro de nós. O próprio Jesus disse isso, né? Se alguém me amar, eu e meu Pai viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Então Santa Teresa d'Ávila, ali no século XV, vai traçar essa metáfora, né, do castelo interior. Às vezes as vidraças desse castelo dentro estão sujas, e é preciso limpar e cuidar para que nós possamos, de cômodo a cômodo, subindo até encontrarmos ali o trono e nos aproximarmos mais de Deus. Há várias moradas, né, dentro do castelo. Nós devemos encontrar a melhor, que é estar com Cristo. Mas isso leva tempo, oração, dedicação, sobretudo amor. Mas o essencial é fazer como Nossa Senhora. O que atraiu Deus ao seu coração foi a sua humildade, quando ela se colocou ali como a última das criaturas. Faça-se em mim, Senhor, a vossa vontade. A humildade e a obediência de Nossa Senhora. Então, para essa vida interior, é necessário aqui um desejo sincero de conversão. Diz São Luís, em primeiro lugar, interior por quê? Né? Parte do espírito e do coração. Provém da estima que se tem à Santíssima Virgem Maria, da alta ideia que se forma de suas grandezas e do amor que se lhe consagra. Então, meus irmãos, que belo, né, esse amor sincero e profundo a Nossa Senhora. Então, essa devoção interior aqui, né, ela parte desse desejo sincero de buscar Nossa Senhora, de fazer uma ideia. Puxa, a criatura mais amada por Deus, como diz São Luís. Se nós olhamos de cima para baixo, é claro que Nossa Senhora é um átomo diante de Deus, né? Se nós observarmos, mas se nós olharmos na hierarquia de Deus, abaixo de Deus, nós temos a Virgem Maria. Como ela amou o nosso Senhor. Então esse desejo sincero, terno, profundo, deve vir, na verdade, de uma consciência de que nós estamos nos entregando inteiramente a ela. Esse cuidado, esse amor terno que nós devemos ter à nossa mãe. Então, ali nós devemos nos converter, porque Nossa Senhora quer nos lavar, nos dar um banho, nos purificar, nos vestir, nos alimentar, para nos apresentar a Jesus. Ela fez tudo isso com Jesus e quer fazer conosco.
Mas, né, a verdadeira devoção começa aqui no nosso interior, nesse desejo sincero de conversão, de mudança. São Luís a chama de terna por quê? Né? Porque diz que ela é cheia da confiança da Virgem Maria, como a de um filho na sua boa mãe. Faça com que a alma recorra a Maria em todas as necessidades do corpo e do espírito com muita simplicidade, confiança e ternura. Então nós sabemos que vamos confiar na Virgem Maria porque ela vai nos auxiliar em tudo e por tudo. Nós precisamos nos dirigir a ela com todo o amor, com toda a humildade, com toda a confiança, ter essa ternura. Quando eu acordo pensando que Nossa Mãe Santíssima já está ali, já me preparou, né, o meu dia para a minha proteção. Por isso eu me consagro inteiramente a ela, de mãe, me leva a Jesus, quero caminhar contigo passo a passo. Então, essa ternura, essa confiança, esse respeito, se você passar diante de uma igreja, de uma imagem de Nossa Senhora, você se curva como sinal de amor e respeito. Você todos os dias pretende oferecer rosas a Nossa Senhora, por isso você reza um texto com tanta simplicidade, com tanto amor, porque ela está diante de você ouvindo. Quando Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette, né, Nossa Senhora de Lourdes, na França, Nossa Senhora rezava o rosário inteiro. A aparição demorava em média 45 minutos, 1 hora, às vezes 1 hora e 10. E ao longo da aparição, a maior parte da aparição era Santa Bernadette de joelho rezando o texto e olhava para Nossa Senhora. E Nossa Senhora passava cada conta do texto. Olha que ternura, que amor, né? Quando ela rezava o Pai Nosso, Nossa Senhora erguia as mãos para o céu. Quando ela rezava, né, Nossa Senhora não rezava o pão nosso de cada dia, perdoar os nossos pecados, porque Nossa Senhora não teve pecado, né? Então ela simplesmente levava a Deus aquela oração. Na Ave Maria ela olhava com tanta ternura que Santa Bernadette dizia que as palavras quase que não saíam porque o coração explodia de amor por Nossa Senhora. Então, quando estivermos diante de uma imagem da Virgem Maria, quando estivermos rezando com o texto, saiba, Nossa Senhora está ali e não está sozinha. Ela está com o menino Jesus em seus braços para ofertar a você o seu Filho amado. Então tenhamos esse amor, essa ternura, essa devoção tem que ser terna e mais, santa. Sim, meus irmãos, a verdadeira devoção a Nossa Senhora é santa por quê? Porque se busca com todas as forças, como nós falamos, evitar o pecado. Porque o pecado é o que pode nos afastar de Deus, e imitar Nossa Senhora em suas virtudes. Então o pecado, imagine você um cano, né, de onde flui água, em qualquer direção que esse cano estiver, a água flui. O pecado mortal é como que romper, quebrar a graça. Né, impede que a graça passe, flua pela sua alma. E Satanás sabe disso, ele vai querer pegar muitas vezes, não um pecado mortal, mas em pequenos e pequenos pecados. Então, é santa porque a santidade aqui, ela se traduz em ser santo nas pequenas coisas. Basta lembrar de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela falava nas alfinetadas, né? Ela queria derramar o sangue dela todinho por Nosso Senhor num martírio. Mas quando ela estava dentro do convento, presa ali, ela disse, eu vou oferecer as pequenas coisas, seja limpar o chão ou um objeto, seja uma oração, seja a obediência aos horários, o respeito. Mas Santa Teresinha criou a pequena via. E ela chamava que os pequenos sofrimentos de alfinetadas, martírio das alfinetadas. Ela suportava muitas vezes assédio, uma ofensa, uma palavra ruim, e ela entregava tudo a Deus. Então, isso são pequenos sinais da santidade. Todos os dias buscarmos ser santo ou amar a Jesus por Maria nas pequenas coisas. Até em se lavar os pratos na cozinha, se está glorificando a Deus. Então a santidade não é algo tão distante. Agora, a fuga do pecado para nós deve ser uma obstinação. Fugirmos das ocasiões de pecar e imitar Nossa Senhora todos os dias nas pequenas virtudes. E, mais ainda, para a gente imitar Nossa Senhora, né, a gente precisa conhecer um pouco mais as virtudes. São Luís fala de 10. As 10 principais virtudes de Nossa Senhora. Nós não temos tempo aqui, mas só para você saber, essas 10 virtudes estão ligadas aqui aos 10 mandamentos. Essas 10 virtudes são as principais virtudes da vida de alguém que deseja realmente
amar a Deus profundamente, né? A humildade profunda de Nossa Senhora, que nós já comentamos aqui, como que na Anunciação, que atraiu Deus, Satanás caiu do céu. Por quê? Pelo seu orgulho. Ele perdeu Deus, não só pela sua desobediência, mas o orgulho que o inflou. E ele disse, como diz lá em Jeremias, agora no mínimo subirei ao trono de Deus e serei Deus. Né? Um rei pagão disse isso, e isso é atribuído ao próprio Lúcifer, porque tamanho foi o seu orgulho. Ora, Nossa Senhora, não só a sua humildade em se colocar como a escrava de Deus, mas a sua obediência. Então são virtudes tremendas aqui que nós já encontramos, né? A obediência cega. Nossa Senhora só tinha uma direção: Deus. Seguir seu filho em tudo por tudo, até a cruz, até o derramamento do seu sangue, até o seu coração ser perfurado. Ela estava ali fiel, de pé, no seguimento a Jesus Cristo. E a sua contínua oração, porque ela rezava em tudo, em todos os momentos, seja quando estivesse trabalhando, lavando uma roupa, cuidando da casa, com o menino Jesus no braço, atendendo São José, a oração contínua, né? A sua fé viva, que jamais duvidou do amor a Deus, né? A sua fé, como disse Santa Isabel, bendita és tu que creste, né? Porque se hão de cumprir tudo aquilo que te fora dito. Ora, bem-aventurado tu que creste. São João Paulo II e também o Papa Emérito Bento XVI nos diz em muitos trabalhos, em muitas encíclicas, em muitas cartas, foi a fé de Maria. Né? Ela ouviu do anjo que ele haveria de reinar e o seu reino não terá fim. Ora, como Jesus haveria de reinar na casa de Davi, no trono de Jacó, e o seu reino não teria fim se ele estava ali na cruz, agonizando, derramando a sua última gota de sangue, só a fé de Maria poderia fazê-la entender e perseverar. Portanto, a fé de Nossa Mãe é maior do que a fé de Abraão, é maior que a fé dos profetas todos, é maior que a fé de todos os santos, porque contra toda a contradição ela creu. Então, e mais, ela acreditou e Deus, né, diz também um grande teólogo do nosso tempo, né, Garrigou Lagrange, ele diz que Nossa Senhora é a única que pode transferir essa fé. Essa fé no céu não acabou. Nossa Senhora, claro, já via Deus face a face, mas o que ela obteve pela sua fé, ela pode dar isso como graça às pessoas. Por isso Nossa Senhora pode e vai aumentar a nossa fé. Então nós temos aqui a busca, né, da pureza, a castidade, a vida interior deve fugir das ocasiões de pecado, sobretudo dos pecados contra a castidade. A pureza de Nossa Senhora, nunca, Satanás jamais se aproximou nem com a sua sombra próxima à pureza de Maria. A caridade ardente, e aqui, meus irmãos, fé, né, a fé nos leva sinceramente a acreditar a Deus, mas por meio das obras. Então, a caridade aqui deve ser também o nosso foco dentro da consagração a Nossa Senhora. O que você tem em casa que muitas vezes está excedendo, doe, pratique as obras de caridade, sejam espirituais, que são 7, sejam as obras materiais, né, de misericórdia, dar comida, água, né, visitar o enfermo. Então, Nossa Senhora, a visita dela em Isabel é também a visita, né, de Deus. Então você está levando Cristo. Então a caridade de Nossa Senhora, a caridade ardente, esse amor do seu coração, ela também nos dá para fortalecer o nosso amor tão pobre, tão egoísta, né? Por fim, a doçura e a sabedoria. Vejam o tratado que Deus, né, o Espírito Santo, por meio da sabedoria de Nossa Senhora, por meio do coração de Maria, praticamente ali é como que São Luís estivesse ouvindo tudo aquilo diretamente da boca do Espírito Santo, da boca de Nossa Senhora, e escreveu esse livro imortal de 300 anos, traduzido em mais de 100 idiomas diferentes. Então nós temos aqui toda essa graça de Deus à nossa disposição. Que alegria, né? Que alegria a gente poder testemunhar esse amor de Deus, né, por nós. E aqui, meus irmãos, nós vamos seguir na nossa reflexão sobre o tratado. Queria passar para você ainda, como permite o nosso tempo,
Só lhe mostrar aqui. Nos permita aqui, só mais um pouquinho. Pronto, essa imagem aqui é muito importante que você veja, porque no Tratado São Luís, depois de explicar sobre os devotos falsos e a verdadeira devoção, São Luís também nos diz o seguinte, ele nos fala que enquanto escrevia o tratado, ele previu, né? Ele profetizou, ele via que ali no futuro muito próximo, né, ele via animais frementes, né, com suas garras, com sua fúria, para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para compor. É interessante esse momento, meus irmãos, falar isso para os senhores e as senhoras, pelo seguinte, porque São Luís ele está naquele momento ali prevendo o que vai acontecer nos próximos 130 anos. O tratado, né, é um livro que o demônio odeia. Né? Nós até brincamos dizendo que ele odeia mais do que a Bíblia, porque a Bíblia, né, hoje nós temos centenas de milhares de igrejas e que essas falsas igrejas, essas congregações protestantes de todo tipo, né, e outras tantas, elas utilizam a própria palavra de Deus e causam essa desunião, porque há uma só igreja, um só pastor. Isso está na Escritura. Isso o próprio Jesus disse, haverei de fundar a minha igreja, uma igreja. Então ele não disse, né, no plural. E aqui, Satanás muitas vezes utilizou a própria Bíblia, mas o tratado, né, ele resolveu como que extingui-lo. Né? Ele queria, se pudesse, destruí-lo. Então, parece que ele odeia mais o tratado do que a Bíblia. E isso não aconteceu, porque Deus impediu. Mas, de fato, né, o tratado foi, de alguma maneira, durante a perseguição da Revolução Francesa, ele se perde. E só é encontrado 130 anos depois. Né? E aí, escondido realmente dentro de um baú, como o santo, né, nos disse. E aí o tratado, após isso, nós podemos nos perguntar, mas Deus permitiu que ele ficasse escondido por 130 anos, talvez tivesse salvo mais almas. Meus irmãos, são os desígnios da providência divina. E quando foi encontrado, né, na época do Papa Pio IX, ele foi o primeiro a declarar que aquela obra era de um santo, e de fato, né, não havia nenhum erro teológico, nenhum erro doutrinal no tratado. Você pode ficar tranquilo e feliz, porque esta obra realmente é uma obra do Espírito Santo. E aqui nós começamos ao que o São Luís chama as práticas exteriores. Ele vai pedir que nós renovemos a consagração. Vou mandar para você esse material, meu irmão, para você entender que uma vez que nós façamos a consagração, São Luís pede que pelo menos uma vez por ano nós possamos renovar essa consagração. Né? E claro, fazer os exercícios espirituais. Nós vamos aqui, pode marcar aí para você, no seu caderno, né, a realização dos exercícios espirituais. Nós vamos preparar você depois do tratado durante 30 dias de retiro. O retiro espiritual na sua própria casa, né, no seu dia a dia. Mas nós vamos nos retirar do mundo porque nós vamos passar 30 dias, né, nos preparando para o 31º dia, que é a consagração. Nós vamos aqui fazer, né, uma preparação interior com temas exclusivos preparados que São Luís pediu para que nós possamos assumir a consagração com mais fervor, com mais amor, com mais ternura, confiança e se dedicando inteiramente a Nossa Senhora para que ela faça essa consagração do agrado de Jesus, tal como Nosso Senhor pensou para você. Então, se prepare que nós vamos trabalhar, né, essa parte da consagração, de fazê-la, mas de São Luís, claro, ela é algo exterior, mas ela virá enriquecida por uma vivência interior. E aqui eu já convido você, certo? Para pensarmos aqui, quando a gente fala nessas práticas exteriores, que vem, na verdade, de uma vida interior, né? Quando nós, por exemplo, rezamos o rosário, a ladainha, o ofício, não é para nós nos enchermos,
né, de devoções exteriores. Não. Mas São Luís nos diz, olha, todas essas práticas agradam a Nossa Senhora. Uma esmola, uma mortificação, e rezar o rosário em família, né, rezar a ladainha, honrar Nossa Senhora através do ofício, né, todas essas práticas são agradáveis. E aqui, de modo especial, quero trazer para você o dia 25 de março. Por que o dia 25 de março? São Luís nos pede, também no capítulo 4, que nós tenhamos esse amor, né, esse amor ao mistério da encarnação. Todo aquele que é consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís tem um amor especial o dia 25 de março, dia da Anunciação do Senhor, porque ali acontece a encarnação do Verbo. A nossa salvação propriamente acontece quando o Filho de Deus desce do céu ao seio de Maria. Porque antes ele está no coração de Nossa Senhora, na alma de Nossa Senhora, no pensamento de Nossa Senhora, como deve estar em nós, no nosso coração, na nossa alma, no nosso pensamento, em todo o nosso ser. Assim como esteve em Nossa Senhora. Por isso Nossa Senhora é modelo para cada um de nós. E então, essa dependência desse amor, esse símbolo de amor, da santa escravidão, quando Nossa Senhora disse, eis aqui a escrava do Senhor, começa ali no dia 25 de março. Então, no dia 25 de março, se nós, naquele dia, no nosso coração, nós nos prepararmos para fazermos uma confissão, tá certo? Alguns dias antes, e no dia rezarmos, né, participarmos da Santa Missa, e também oferecendo pelo Santo Padre um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória ao Pai, renovando ali a nossa consagração com simplicidade, nós recebemos indulgências plenárias, meus irmãos. Nós podemos ganhar essas indulgências, o perdão dos nossos pecados. Não é? As penas que vamos passar no purgatório são apagadas, ou parcialmente ou totalmente, dependendo, claro, da nossa disposição interior. Mas é uma graça especial concedida a todo consagrado, a toda consagrada, né, que participe do dia 25 de março, que é uma obrigação, porque é uma das festas mais importantes nossas, né, da igreja. Mas saiba que há esse pedido particular de um amor, de modo especial, a esse mistério, ao mistério, né, da encarnação do Verbo Divino. E aqui, meus irmãos, também gostaríamos de mostrar para vocês, né, nós vamos cultivar, por exemplo, em relação às práticas exteriores, o uso da correntinha. Nós vamos explicar mais adiante, vamos ter uma formação sobre isso. Hoje eu não vou entrar aqui, mas realmente São Luís fala a cadeiazinha, né? Ele chama de cadeiazinha. O uso dessa correntinha é uma prática exterior, né? Que vem, na verdade, da escravidão interior que vai acontecer no dia da consagração. Somente no dia da consagração é que, terminada a consagração, a gente pode colocar essa correntinha se você quiser usar, não é obrigado. Tem gente que usa no pé, tem gente que usa no pescoço, tem gente que usa aqui o que é o mais normal no braço, né? Uma medalhinha de Nossa Senhora, se quiser ou não, mas significa que eu sou escravo por amor, é um sinal externo desse amor a Nossa Senhora. Mas no dia da consagração nós também vamos explicar a você a veste, né? Aqui você tem um exemplo, mas o mais importante aqui é que a nossa alma, né? A gente vai para a consagração de branco, nós vamos explicar depois, mas a gente pede pelo menos uma blusa branca, né? Como símbolo da roupa batismal, porque nós usamos a roupa batismal no nosso batismo. A consagração, ela é a renovação das promessas do batismo. Diz São Luís também no capítulo 4, né? Nada mais importante do que viver as promessas batismais. Com a consagração você não só se compromete, mas São Luís e nós acreditamos, e você receberá as graças para viver o seu batismo. O que você fez no dia do seu batismo. Né? Para se tornar filho de Deus, você renuncia ao mundo, renuncia ao pecado, ao mundo e a Satanás, as nossas fraquezas. Então nós renunciamos o mundo e suas pombas, suas práticas, renunciamos a Satanás e o seu mal, e renunciamos inclusive o pecado, as nossas fraquezas, esses três inimigos da alma. Nós teremos uma formação sobre os três inimigos da alma. Mas no dia da consagração nós pedimos que use toda a modéstia, toda a beleza da modéstia, todo o pudor. Não é? Nós vamos explicar depois para você, mas só para que tenha no nosso coração esse desejo sincero, né,
de buscar viver aqui a modéstia, nós estamos aqui apresentando para você esse pedido de São Luís. Né? E aqui também, eu coloquei aqui algumas festas, porque São Luís pede que uma vez por ano nós renovemos, e que é a consagração. A consagração ela aconteça sempre numa festa de Nossa Senhora. Quando vai ser a sua? Nós escolhemos para o dia 12 de outubro. Se houver alguma dificuldade, né, a gente escolhe outra festa, outra data. Sempre é uma festa de Nossa Senhora. 8 de dezembro, né? São muitas as datas das festas de Nossa Senhora. Eu coloquei aqui um exemplo. Então, se a sua vai ser dia 25 de março, 13 de maio, sempre nas solenidades, nas festas de Nossa Senhora, nós buscamos realizar a consagração ou a renovação. Tá certo? Então, prepare-se. Outro símbolo externo que nós usamos, né, que é o escapulário de Nossa Senhora, você está vendo aí, São Luís fala lá como símbolo externo, não só o terço, mas o escapulário. Nós falamos na reunião passada, num dos nossos encontros, e vamos retomar também, o uso da medalha milagrosa. Nós vamos explicar mais adiante. A medalha milagrosa ela vem depois de São Luís. Né? São Luís morre ali em 1716, a medalha é de 1830. Mas a própria Virgem Maria nos pede para levar sempre conosco. Você leva uma medalhinha milagrosa junto aqui do escapulário, uma medalha por dentro mesmo, mas sempre trazer consigo. São sinais externos, mas que revelam também o nosso amor. Porém, né, o nosso desejo, a nossa busca sincera é, na verdade, pelo amor, né, o amor interior, a sinceridade do nosso coração. Tá certo? Então já mostramos aí para você, só para a gente lembrar um pouquinho, né? Lá na consagração, no dia, se você quiser usar o véu ou não, não é obrigatório, nós vamos explicar. Nós temos aí uma turma, né? Nós tivemos várias turmas formadas, mas não é obrigatório usar o véu, somente se você quiser. Nós vamos ter uma formação sobre isso, uma formação sobre a modéstia, porque a questão aqui, além dos símbolos como a cruz ou a vela, no dia da consagração também, né? Geralmente a gente usa uma vela na hora que vai fazer a leitura, né, do tratado, ou a cruz na mão. São símbolos externos que lembram o nosso batismo. Né? Nós vamos explicar essa parte quando chegar mais perto. Mas já estou aqui dando as ideias para que você anime o seu coração. Né? Esse amor sincero de no dia da consagração estar ali com a cruz, porque São Luís diz que os apóstolos dos últimos tempos trarão numa mão a cruz e na outra o Santo Terço. Né? O véu da pureza. A pureza, o véu nos lembra o quê? Nos lembra o sagrado. Tudo que é sagrado na igreja tem um véu. Né? O próprio Santíssimo, o véu do templo, ou seja, aquele lugar que está ali debaixo pertence a Deus, todo de Deus. Né? A própria Virgem Maria está de véu porque ela é toda de Cristo. Né? Então, é um símbolo de amor, de ternura, que não combina com a falta de modéstia, né? Com uma roupa que não traduza, né, a pureza, a castidade, tá certo? Mas aqui é só para lembrar a modéstia, que é a virtude mais importante, né, que nós vamos tratar depois. Só estou aqui trazendo para você uma noção daquilo que Santa Jacinta já dizia há muito tempo atrás. Já estamos, né? Santa Jacinta dizia, olha, virão modas que irão ofender a Nossa Senhora. E o cristão verdadeiro não deve seguir modas. Que nós não estamos aqui sugerindo a roupa que você deve vestir, é o que está na foto. Mas que realmente, sobretudo na casa de Deus e no dia a dia, né, tanto o homem como a mulher não devem usar vestes que causem escândalo, que causem horror, ofensa ao coração de Jesus, ao coração de Nossa Senhora, roupas muito sensuais. Isso ofende a Nosso Senhor, isso atrai, né, o pecado para si. Então, nós teremos outra formação sobre esse contexto da modéstia como virtude do Espírito Santo, como dom, como graça de Deus. É Deus quem dá. Nós pedimos, né, essa graça da santa modéstia. Ser modesto no olhar, né? Também a modéstia ela é interior. No ouvir, nós não vamos prestar os nossos ouvidos a ouvir tanta porcaria ou a ficar vendo coisas, né, baixar a vista, né, com respeito. Então, a modéstia ela não é só a roupa, ela está no modo de viver, no comportamento, é uma virtude, mas nós vamos trabalhar sobre isso. Então, aqui eu só relembro
o que Santa Jacinta, que é uma das nossas baluartes aqui da obra Refúgio de Maria, com São Francisco, né, com Jacinto e Francisco, os dois pequeninos de Fátima, dois santos, e ela dizia: hão de vir umas modas que hão de ofender muito a nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda, a igreja não tem modas, nosso Senhor é sempre o mesmo. Essa criança disse isso no hospital, né, quando estava próximo à morte. Quando ela foi à cidade grande, ela sai ali da pequenina Fátima, da Cova da Iria, e vai a Austrel e a outros lugares para se tratar da gravidade da sua doença. E aí ela vê aquelas modas, ela já percebia em 1917, em 1919, imagine hoje. Então, meu irmão, busquemos realmente a virtude, né, da pureza, da modéstia, como agrada a Nossa Senhora. E para isso, o nosso convite. Imite a Nossa Senhora. São Luís fala que devemos ter, nesse capítulo 4, conservar em nosso coração um culto fervoroso de hiperdulia a Nossa Senhora. O que é mesmo hiperdulia, hein? Ora, meus irmãos, existem 3 cultos na igreja. O culto maior a Deus é incomparável, né? Esse culto de latria, de adoração. E abaixo de Deus nós temos o culto de hiperdulia, que é o culto a Nossa Senhora. E abaixo de Nossa Senhora o culto, né, de São José, que é protodulia. E por último o culto a todos os santos, que é dulia. Então, se eu rezar 500 Pai Nossos, né, para São Francisco de Assis, por exemplo, um santo, eu estou praticando um culto de dulia, de veneração, de honra, de louvor, de respeito àquele Filho de Deus que se tornou santo porque Deus o permite. Então não houve nenhuma adoração, não houve latria. Latria é quando eu acredito que ele, aquele ser, é o meu Criador. Ele tem todo o poder, toda a onipotência. Por isso nós, católicos, adoramos a Deus, porque só Deus é todo poderoso, todo onipotente. É o culto de latria. Mas a igreja nos ensina, assim como o anjo se curva a Nossa Senhora e diz: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Ô Isabel, bendita és tu. A própria Virgem Maria, todas as gerações me proclamaram bem-aventurada. O culto de hiperdulia era o louvor a Nossa Senhora, o amor, o respeito, a honra, a veneração à nossa mãe. Então, São Luís nos pede que nós tenhamos esse amor em tudo por Maria. Um culto de dulia. É o culto acima dos anjos, acima de todos os santos. Nossa Senhora está abaixo de Deus, mas acima de todo o resto. Por isso nós prestamos esse culto que São Luís nos refere. E a melhor forma é a imitação, imitar as virtudes de Nossa Senhora. É isso que São Luís pede, que nós deixamos para você. Eu não vou ter tempo aqui, mas vou passar para você esse material sobre um outro livro de São Luís, que foi chamado O Segredo de Maria. Ele fala muito, é interessante quando ele fala que não basta nos havermos dado uma vez a Maria na qualidade de escravo, não basta mesmo fazê-lo todos os meses, todas as semanas, seria uma devoção demasiado passageira e não elevaria a alma à perfeição a que é capaz de se elevar. Ele fala que nós devemos renovar sempre a consagração, mas amá-la no nosso dia a dia. Nós não fazemos a consagração apenas para amar Nossa Senhora naquele dia da consagração, uma só vez, mas sempre. E aí ele nos ensina a melhor forma de amar Nossa Senhora. Como? Através das práticas interiores. Nós vamos aprofundar mais na frente. Tudo que formos fazer tem que ser com Maria, por Maria, para Maria, em Maria. Então é belíssimo se nós pudéssemos entender que a vida interior com Nossa Senhora, viver na casinha de Nazaré, viver dentro do coração de Maria, é ter Jesus ali conosco, São José, os anjos, os favores, a beleza, o próprio paraíso. Nossa Senhora é chamada de o paraíso do novo Adão. Ora, quem é o novo Adão? É Cristo. E este paraíso é Maria, onde ele encontra todas as belas rosas, virtudes. Então, tudo que eu quero fazer, que eu venha a fazer, eu devo fazer com Nossa Senhora, para Nossa Senhora, em Nossa Senhora. Imitá-la, viver com ela, nela, por ela, para Cristo. Eis, meus irmãos, aqui a razão da consagração. E para encerrar,
quero convidar aqui você, né, para nosso fechamento. Lembrar primeiro aquilo que nós vamos aprofundar também em outras formações. Mas Nossa Senhora, em suas aparições, eu vou ressaltar uma delas aqui, a aparição de Nossa Senhora de Medjugorje, né, lá na antiga Iugoslávia, né, e Nossa Senhora aparece lá há 40 anos, né, continua aparecendo desde 1981. E ela disse: queridos filhos, convido-os a uma conversão pessoal. Este é o tempo de vocês. Sem vocês, Deus não pode realizar o que Ele quer. Queridos filhos, cresçam cada dia através da oração, sempre mais perto de Deus. Então, quando Nossa Senhora fala, é porque Deus não vai realizar em nossa vida algo que se nós não dermos abertura. Deus não vai violentar, vamos dizer assim, embora Ele possa e tenha toda a autoridade e poder, mas Ele respeita a nossa vontade. Ele quer que nós façamos com Ele, peçamos permissão. Então a conversão é um desejo sincero de buscar a Deus. E Nossa Senhora nos sugere, uma vez que nós nos abramos assim à graça de Deus, ela nos pede que nós façamos 5 coisas que nós comentamos aqui hoje. Você lembra? Primeiro, a vida de oração deve começar na simplicidade, com o Santo Terço, né? A Eucaristia, ir à missa, não só ao domingo, sempre que você puder. Ler a Palavra de Deus todos os dias, a Lectio Divina, todos os dias a leitura, a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, é o mesmo no mundo inteiro. A igreja tem um calendário litúrgico. Basta você seguir a liturgia diariamente, né? A prática do jejum, que nós vamos lhe ensinar depois, mas já comece com abstinência de carne às sextas-feiras. O jejum, você pode tirar uma refeição, né? Em vez de você fazer um dia, você começa a tomar um café da manhã, não almoça e lancha ali às 4 da tarde. Já começa com um jejum mais simples. E depois você vai aprendendo novas formas de jejum. Eu não vou aqui dizer, mas São Luís nos pede que pratiquemos essas coisas. E claro, a confissão, né, é uma vez por ano. Nós somos obrigados a nos confessarmos uma vez por ano. Mas Nossa Senhora também pede que a nossa confissão seja ao menos uma vez por mês. Tá certo? Então, a gente começar a praticar a confissão 1 ou 2 vezes ao mês já nos leva a um caminho de santidade. Nossa Senhora nos disse, nessa aparição em Medjugorje, que ainda não é aprovada pela igreja, mas ela é um grande santuário da fé, né? É um santuário mariano a céu aberto, aprovado pela igreja como santuário, porque recebe 4, 5 milhões de pessoas todos os anos, e é o maior confessionário da história da humanidade. São centenas de padres se confessando e milhares de pessoas se confessando todos os dias. É um verdadeiro milagre de conversão. E ela dizia: no mundo em que viveis é impossível, né, que não vos confesso, que não pequeis, né, mas e não necessiteis da confissão. Então ela fala que é tão comum a gente pecar hoje que a gente nem percebe. É quase impossível devido a só a graça de Deus. Ela recomenda, né, a confissão mensal. E aí, meus irmãos, por último, já que traçamos aqui o 4º capítulo, né, o 3º e o 4º, mas para que finalizemos bem, peço só um pouco mais a sua atenção, né? Nossa Senhora nos ensina, através de São Luís Maria, que a consagração, na verdade, é se conformar, se unir de tal maneira a Jesus. Essa consagração é uma união perfeita a Jesus. Então, é uma união, né, através da consagração a Jesus por meio dela, se conformar. Lembra que eu iniciei hoje falando que Nossa Senhora era uma forma a forma de Deus, né? Então, se conformar é ser como deve ser dentro da forma, né? Nossa Senhora deseja formar Jesus em cada um de nós. Esse é o grande segredo da consagração aqui, né, no 4º capítulo, que nós devemos extrair para a nossa vida. Tá certo? Então ela vai pedir o seguinte: São Luís nos ensina, olha, para a consagração acontecer, nós devemos entregar tudo o que ela nos pede. O nosso corpo, os nossos sentidos, os nossos membros, né? O corpo aqui é tudo, a nossa inteligência, nossa memória, tudo, né? A nossa alma e suas potências. Então a nossa alma, né,
Em nossa alma está a nossa vontade, em nossa alma está a nossa memória, a nossa imaginação, são faculdades da alma, como nós chamamos. Então nós entregamos também, né, a nossa alma, os bens exteriores, né, tudo que nós possuímos, os bens interiores, os espirituais, que são os mais importantes, mas nós damos tudo a Deus. Na consagração você vai entregar tudo sem reter nada, né? Você vai entregar inclusive o valor satisfatório, né, e o valor meritório das suas obras. O que é isso? Só para não deixar dúvida, porque eu sei que você vai ler essa parte no 4º capítulo, e aí você vai ficar se perguntando, né, o que é mesmo o valor satisfatório, impetratório? Né? Ora, quando nós falamos aqui boas obras, né, qualquer obra que você faça, seja rezando, seja doando um alimento, seja trabalhando, né? Você está trabalhando, você está agradando a Deus. Está fazendo um serviço doméstico, está orientando uma pessoa. Todas as nossas obras, meus irmãos, elas têm um valor para Deus. Até um copo d'água não ficará sem recompensa. Lembra de Jesus ao dizer isso? Nem um copo d'água. Se você der um copo d'água por amor a mim, a um desses pequeninos, né, não ficará sem recompensa. Ou seja, toda obra, ela tem ali um valor, um mérito que nós recebemos de Deus se estivermos no estado de graça. Né? Se não estivermos em pecado mortal. Praticar uma obra em pecado mortal não tem um valor meritório para Deus. Né? É uma boa ação, com certeza, mas não tem um valor da graça santificante. Por isso devemos estar sempre em estado de graça. Por isso a confissão. Entendeu? Então, se eu, por exemplo, eu cometi um pecado, né? Esse pecado, eu vou ao sacerdote, ele é perdoado. Mas lá no purgatório, né, eu vou pagar a pena, o dano causado por aquele pecado. Então, o pecado venial ou mortal que se cometeu, na confissão é perdoado sim. É perdoado a culpa. Aquilo não vai lhe impedir de ir para o céu. Mas antes, né, você deverá fazer penitência, satisfazer, ou seja, recuperar, ou vamos dizer assim, uma palavra para que você entenda melhor, você deverá prestar ali uma reparação daquele mal causado. Como? Através das boas obras. Rezando, se penitenciando, fazendo sacrifício, né? Praticando obras de caridade, sobretudo obras de caridade, para apagar aquelas penas que você vai ter que ficar lá no purgatório. Nós também teremos uma formação sobre isso, não se preocupe, mas é para você entender melhor. São Luís está dizendo aqui que todas as nossas satisfações, ou seja, quando eu vou rezar um terço, eu vou receber uma graça de Deus, né? Um valor, né? Eu recebo ali, Deus sabe, mas eu recebi por aquele bem, por aquele bom pensamento que eu tive, aquela jaculatória que eu rezei, a toda hora. Todos esses bens espirituais pertencem a Nossa Senhora. Mesmo, né, os meus pedidos, eu queria pedir pelo meu irmão, pelo meu pai, eu vou oferecer sacrifício pela minha irmã. Não. Tudo agora pertence a ela. Nós entregamos a ela e ela sabe como distribuir bem para cada pessoa. Então, esse valor satisfatório ou impetratório, quando eu rezo, eu faço alguma ação, esse valor que está inerente, que faz parte, né, como graça de Deus que eu recebo, então, se eu pratico uma ajuda a um irmão, claro, ali terá uma graça de Deus, né, um valor que eu adquiri, que é espiritual. Mas toda essa riqueza, esse tesouro espiritual, pertence a Nossa Senhora. Né, tem uma coisa interessante, né, por exemplo, as nossas virtudes, São Luís explica muito bem, né, elas não podem ser transferidas para outra pessoa. A minha fé, eu não posso transferir a minha fé para outra pessoa. Esse valor meritório que eu alcanço, né, que eu consigo, que é outra forma de bem espiritual, esse valor eu não posso transferir para uma pessoa. Mas eu já dou tudo também a Nossa Senhora, para que ela aumente as minhas virtudes, a minha fé, ela leve à perfeição, né, tudo aquilo que Deus imaginou para mim. Tudo pertence a ela, basta você entender isso. Né? Eu entrego todo o valor das minhas boas ações. Tudo agora pertence à Virgem Maria. Se eu estiver rezando aqui esse texto, eu vou fazer um jejum pelo meu filho passar no vestibular. Né? Eu vou fazer um jejum pela cura da minha tia. Ora, eu tenho que pedir, eu peço, Mãe do Céu,
peço à senhora que cure meu tio, que cure, que ajude meu filho a ter êxito no trabalho, no vestibular. Eu posso pedir o quanto eu quiser, mas oferecer assim um jejum, já não posso. Por quê? Porque pertence a Nossa Senhora o meu jejum. Ela quem sabe. Mas, claro, você pode pedir. O valor das suas obras pertence a ela. Mas diz São Luís, você acha que a Mãe de Deus, rica como ela é, ela não seria extremamente generosa? Ora, quando você oferta uma coisa a Deus, diz São Luís, saiba que a sua oferta é pobre. É como um fazendeiro que pega uma maçã ali meio estragada, meio ruim, cheia de bicho, e vai querer entregar como presente ao rei. Se você pode fazer isso, mas vai ser um desastre, um horror. Primeiro que você é um pobretão feio, horrível, nem acesso ao rei você tem. Mas se você quiser entregar, outra coisa é você pegar essas suas maçãs quase que feias, estragadas, e dar para a rainha. A rainha, ela vai simplesmente ali, a mãe do rei, ela vai pegar uma bandeja de ouro, vai colocar aquelas maçãs, vai acrescentar as delas, e por mais pobre que seja a sua oferta, ela vai diante do rei, o rei vai receber ao menos, porque é a rainha que está entregando, e não você. Então é isso que ela faz com as nossas obras. Todos os nossos valores e méritos, valor satisfatório ou impetratório, que é pedir, pertence a ela porque vai ser, eu peço, Senhor, cura o meu tio, eu te peço com Nossa Senhora, eu estou te pedindo, Senhor, cura. Qualquer pedido eu posso fazer sempre a Nossa Senhora, mas o valor das minhas obras pertence a ela. Os meus bens pertencem a ela, o meu carro não é mais meu, é de Nossa Senhora, a casa que eu tenho é de Nossa Senhora, os meus filhos, tudo é dela. Ela vai dispor da maneira que ela quiser. Isso é um dos valores assim mais ricos da consagração. Espero que você tenha entendido. E por último, nossa última tela, eu guardei para você aqui, entenda principalmente que com a consagração você estará renovando as promessas do seu batismo. E aqui a parte mais importante. São Luís vai dizer que em muitos lugares onde ele andou, ele sabia que o pecado ali estava levando muitas almas para o inferno. Por quê? Porque as pessoas não viviam o batismo. Então a consagração, ela é a renovação das promessas do batismo, da renúncia de Satanás, do pecado, do mal, do mundo com as suas ilusões, riquezas. Então tudo isso eu renovo uma vez por ano quando eu participo da Páscoa. Agora com a consagração, Nossa Senhora com toda certeza vai lhe dar a graça de você renunciar a tudo isso e viver a santidade, viver o batismo como você deve viver. Isso é a grande novidade da nossa consagração a Jesus por Maria, segundo o método de São Luís Maria de Montfort. Quero agradecer a você que ficou até o final. Espero que você tenha tirado bastante proveito desse nosso encontro e aguardo você no nosso próximo encontro. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Salve Maria, salve José.